queridos, mais uma vez juntos, desta vez caminhando na nossa quinta lição, e agora, ainda nessa caminhada, né, da generosidade, desta vez tratando sobre o cuidado com o nosso próprio corpo, ou seja, com a nossa própria saúde. Durante muito tempo, foi pensado que saúde era apenas ausência de doença. Então, o indivíduo não tem doença, significava que ele estava saudável. Mas, na verdade, hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde ampliou esse conceito de saúde, englobando a saúde física, emocional e social. Então, o indivíduo ele tem várias esferas de influência sobre a sua vida, sobre o seu corpo, né, sobre a sua mente, e isto pode ocorrer doença, né, um adoecimento do indivíduo. E muitas vezes são situações, às vezes, que vêm de uma forma tão sorrateira, né, que o indivíduo não se percebe adoecendo. Principalmente a questão emocional, né? O indivíduo de repente se vê abatido e não sabe nem o porquê. São situações, às vezes, externas, influências externas que vão ocorrendo, vão estressando, vão abatendo, e de repente o sujeito está numa situação de enfermidade que ele desconhece. Pois bem, a Bíblia tem uma expressão muito interessante do apóstolo João, quando ele trata, escrevendo a sua carta a um amigo seu chamado Gaio, ele diz uma coisa interessante: eu desejo que você vá bem, assim como vai bem a sua alma. Eu desejo que você esteja bem em todos os aspectos. E esse aspecto alma, que compete, né, a nós cristãos, a entendermos a questão da alma, significa que nós podemos também adoecer espiritualmente. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, a saúde ela é algo extremamente importante para o nosso bem-estar. E a gente deveria prestar um pouco mais de atenção nessas questões de cuidar do nosso corpo, né? Cuidar do nosso corpo. Olhar para a nossa alimentação com mais cuidado, olhar para a questão do sedentarismo com mais cuidado, ou o contrário, olhar para o cuidado com mais cuidado sobre o excesso de trabalho também. Então, são questões que vão afetar o nosso dia a dia e que, de alguma maneira, pode nos acarretar uma enfermidade, né? Às vezes a curto prazo, às vezes a longo prazo, e a gente não vai percebendo. Então, vamos procurar olhar com mais carinho. Por que isso? Mais uma vez, usando o nosso contexto cristão, neste aspecto, né, que nós estamos estudando sobre a mordomia, um cuidado com aquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo, certo? A palavra de Deus vai dizer, quando Deus criou o homem, criou a mulher, ao final dessa criação, em complemento da natureza, Deus olha para tudo isso e diz que era muito bom. Então ele gostou do que fez, né? Ele gostou do que fez. E eu vejo pessoas que têm tido hoje uma enorme dificuldade com o seu próprio corpo, e às vezes não gostando do seu próprio corpo. Mas isso pode estar acontecendo por uma questão de vaidade ou por uma questão de falta de saúde. Então cabe a nós, pessoalmente, olharmos para nós mesmos e identificarmos ali o que está de errado no nosso cuidado pessoal, no nosso cuidado para com a nossa própria saúde. Então vamos ver alguns aspectos dessa definição da saúde, né? A primeira é a saúde física. Já estamos falando sobre isso, sobre o cuidado com o corpo. Hoje a gente vê assim uma cultura do corpo, né, muito forte, levando as pessoas a ir para as academias, fazer musculação, para definir corpo. Muitas mulheres vão em busca de cirurgias estéticas, tudo por conta de ter um corpo aparente muito bem definido, bonito, aprazível, né? Mas será que isto tem a ver com saúde ou tem a ver apenas com vaidade? Cabe a gente pensar, né?
Há muitos que estão buscando isso apenas por mera vaidade. E há pessoas que não têm nenhum problema no corpo, no físico, mas ainda assim buscam uma mudança, alguma coisa que vai lhes satisfazer pessoalmente ao olhar no espelho e dizer assim, agora ficou bom, agora eu sou bonito, agora eu sou bonita, né? Mas é importante a gente perceber o seguinte, se isso tem a ver com saúde ou se tem a ver apenas com o aspecto da vaidade. Porque se for só vaidade, é preciso que seja muito bem considerado, né? De repente você vai mexer em algo que está saudável e a partir dali desenvolver um problema. Se for uma questão de saúde, bem, então você vai mexer em algo que não está bem para que fique bem. Então a gente precisa refletir sobre essas questões, tá certo? Então saúde física, hoje em dia as pessoas estão muito cansadas, a gente vê as pessoas assim muito desanimadas, né? E às vezes essa questão tem tudo a ver com excessos. Excesso nunca é bom. Extremos nunca é bom. Então a gente tem que ter cuidado e viver em equilíbrio, porque saúde é equilíbrio. O nosso corpo ele é composto de sistemas, e esses sistemas precisam estar equilibrados para que os órgãos funcionem bem. Porque se em alguma coisa, há algum problema em algum sistema, algum órgão, a partir dali tudo vai ser atingido também, não é? Eu me lembro que a minha mamãe, ela teve um AVC isquêmico e nós fomos a um neurologista. E ele fez os exames e disse assim, eu já não posso mais fazer nada. Vocês precisam procurar um cardiologista, porque hoje o cérebro dela sofre o que o coração não fez direito. Então é assim que às vezes acontece, né? Um órgão não funciona bem e a partir dali desencadeia outros sérios problemas. Então, o nosso corpo é um corpo feito de sistema, né? E a gente precisa trabalhar esse equilíbrio entre o funcionamento ideal para o nosso corpo. Então, nenhuma prostração é boa, como nenhum excesso é bom. A gente precisa criar um equilíbrio, trabalhar, descansar, fazer um esforço, descansar, trabalhar muito, descansar muito. A gente tem que viver esse equilíbrio, né? Comer bem, não comer muito, mas também não comer pouco. A gente precisa desenvolver o equilíbrio em tudo isso, para que o físico trabalhe sempre sem ser forçado, né? sem desgaste, para que haja saúde, certo? Pois bem, outro aspecto importante da saúde é a saúde mental. E isso tem sido muito falado, principalmente nessa época de pandemia, de isolamento social. As pessoas estão sendo afetadas emocionalmente assim, de uma forma absurda, né? Muitos não estavam preparados para viver isolados. Eu acho que ninguém estava, né? Na verdade, a gente não foi preparado, a gente não foi criado para viver em isolamento, né? Nós somos seres sociáveis, a gente foi criado para compartilhar, para dividir, para conviver. Então, esse isolamento tem sido um fator de afetação para muita gente, né? Emocionalmente. Muitas pessoas estão ansiosas, outros estão angustiados, já estão em estado sério de depressão. E é triste, mas é a verdade, muitos estão buscando o suicídio, né? O caso, as situações de suicídio aumentou, problemas sérios com adolescentes e com jovens, né? Outro fator é a dependência que se desenvolveu maior ainda da internet. E isso tem afetado muitos jovens e adolescentes, e principalmente crianças também já estão sendo atingidas por essa ansiedade, né? Porque elas estão sem espaço, né? Muitas estão confinadas em apartamentos, em casas pequenas, e não tem aquele espaço da escola para correr, para brincar, para gastar energia. Estão estressadas, né? Dentro de casa, não tem mais o que fazer, não tem muito que se possa fazer. Muitos pais estão estressados porque os filhos ficam estressados, né? Muitos pais estão nervosos dentro de casa porque não sabem mais o que fazer. Não pode mandar o filho para a escola está fechada. Não pode, alguns não estão levando à igreja porque algumas igrejas ainda se encontram fechadas. Não estão podendo ir à rua porque há o perigo de uma contaminação. Então há sempre esse fechamento de espaço e isso tem causado muito estresse para muita gente.
Muitas pessoas estão hoje trabalhando, inclusive dentro de casa, como home office, né? E aí o que ocorre? Eles não vão à rua, eles não saem, não passeiam, e parece que cria-se, se não souber trabalhar, se não houver uma disciplina, cria-se uma confusão entre o espaço de trabalho e a casa. A casa é o trabalho e o trabalho agora é a casa. Então, se não houver um equilíbrio nessa compreensão, corre-se um sério risco de você achar que você vai estar sempre trabalhando ou que você vai poder interromper o seu trabalho porque você está sempre em casa. Então, é preciso muita disciplina, muito cuidado para que não haja esse desencontro, né? E o emocional sofra com isso, certo? Muitos estão sofrendo por conta da distância de seus parentes, de não poder mais ver os parentes, né? Fica só dependendo, às vezes, de uma videochamada ou de um telefonema. Então, muitos não estão mais podendo ver os seus parentes. Isso é triste. Mais triste ainda tem sido o fato de que muitos não estão podendo sequer ir a um último momento de despedida dos seus entes queridos que partiram. E isso tem causado uma tristeza profunda no coração das pessoas. Usando a linguagem de João na Bíblia, né? São pessoas que estão com a alma adoecida. Saúde mental é muito importante e depende de um equilíbrio. Procure conversar, procure trocar ideias, tanto quanto possível, procure sair um pouco, né? Procure ver ares novos, respirar ares novos, ver cores novas, tente distrair-se, tente se divertir, tanto quanto possível, né? Faça isso. O nosso corpo pede, a nossa mente pede isso, é muito importante. E por último, então, vem o fator da saúde espiritual, não é? Como eu já falei no início, será que o espiritual também adoece, né? Sim, há pessoas às vezes muito adoecidas, com amarguras profundas no seu coração, revoltadas com irmãos de igreja, com igrejas, com pastores, e revoltadas com Deus. Revoltadas com Deus. Às vezes vamos visitar pessoas afastadas do Evangelho, e quando a gente chega lá, o que a pessoa diz é: eu sei, eu estou frio na fé, eu estou desanimado mesmo, eu sei que eu preciso voltar. Sabe, aquela conversa fraca, né? Aquela conversa de desânimo. E aí a gente fica pensando, o que a gente pode fazer para essa pessoa? Eu penso que uma coisa muito importante que a gente precisa sempre trabalhar na vida do crente é a questão do perdão. Meus queridos, a falta de perdão tem atrofiado a vida espiritual de muitos crentes. A falta do perdão, ou a falta da paz, ou a falta da paciência, da bondade e da generosidade tem atrofiado a vida espiritual de muitos crentes. Então, seria muito importante que você olhasse para si. Você que talvez esteja numa situação bem desanimada, se julgando frio na fé, procure olhar para aquela situação que desencadeou esse seu tipo de comportamento, esse seu abatimento espiritual, essa sua decepção com Deus. Tente lembrar no tempo e no espaço o que de fato aconteceu. Foi com uma pessoa? Foi uma circunstância? Foi uma oração não respondida, eu diria até ainda? Então, procure olhar para a sua própria vida e ver nela o que desencadeou esse comportamento de esfriamento espiritual, de desânimo espiritual, em que você não mais tem ânimo para ler a Bíblia, não tem mais ânimo para orar, não tem mais ânimo para ir à sua igreja, não tem mais ânimo para falar com as pessoas do amor de Deus, não tem mais espiritualidade na sua vida. Isso é um adoecimento que em algum momento desequilibrou. Eu compartilho uma situação daqueles crentes que são muito ativos na igreja. Sabe, são crentes zelosos, amam a obra de Deus, mas se esquecem de uma coisa, que eles precisam de um tempo
para o Deus da obra. Não é só servir na obra de Deus, você tem que também ter um tempo de conversa, de comunhão, de intimidade com o Deus da obra. Porque é Ele que nos renova, é Ele que nos capacita, é Ele que nos reanima. Então, se a gente deixá-lo de lado em função daquilo que a gente tem de fazer dele, pode ser que você chegue a um ponto de esgotamento e entre nesse estado de esgotamento espiritual. E aí vem a decepção. Fiz tanto para Deus e agora estou aqui nessa situação. Mas porque você fez tanto para Deus, é possível que você tenha se esquecido de Deus. Então, meu querido, minha querida, procure também trabalhar essa questão do equilíbrio, do seu envolvimento na obra de Deus. Olha, mais à frente, nós vamos tratar sobre a questão do descanso, do trabalho e do descanso. Com a obra de Deus não é diferente. Nós somos chamados para servir, não é verdade? Somos servos do Deus Altíssimo. Somos chamados para pregar, somos chamados para testemunhar, somos chamados para servir na casa de Deus, né? Numa atividade muito específica, em missões, na evangelização, em várias áreas. Nós somos chamados para servir, mas todo servo precisa de um descanso. Precisa de um momento a sós com Deus. Siga o exemplo de Jesus. Jesus caminhava o dia inteiro atendendo pessoas, multidões de pessoas que vinham até ele. Mas havia sempre aqueles momentos específicos em que ele separava os seus discípulos, levava-os a um lugar em separado para ali orar com eles. E há um momento muito interessante em que Jesus deixa os seus discípulos, mesmo aqueles mais achegados, e diz assim: eu vou ali estar com o Pai. E aí ele ia sozinho. Eu gosto muito dessa expressão, quando ele diz isso. Eu vou ali estar com o Pai. Acho que está faltando esses momentos para nós. Estar com o Pai. Momentos a sós. Momentos específicos. Momentos em que você possa dizer também assim: eu vou estar comigo mesmo. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me cuidar. Porque se eu não me cuidar, eu não vou ter condição de cuidar dos outros. Cuide-se generosamente do seu corpo. Cuide-se generosamente da sua saúde mental. Cuide-se da sua alma. Deus abençoe você. Até a próxima.